Olá, começa agora o JR Entrevista. Nosso convidado de hoje é o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Renato Paim. 3 diretorias fazem parte da Secretaria de Gestão da Integração da Informação, a da Força Nacional e a principal delas, a de Políticas de Segurança Pública. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa falando sobre uns dados parciais do Anuário da Segurança Pública que revelam um aumento de 7% no número de homicídios na comparação dos primeiros 6 meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Esse aumento ocorre 2 anos depois de 2 anos, né, consecutivos de queda. Quais são os motivos? Então, inicialmente, é um prazer estar aqui participando desse nosso bate-papo. A questão dos motivos, eles precisam ser avaliados, principalmente a partir de um diagnóstico que poderemos ter efetivamente no ano que vem do efeito Covid, se isso tem impacto ou não. Mais do que isso, nós temos que buscar dentro dos estados a motivação desse aumento, porque nós não podemos ter uma perspectiva Brasil sem conversar com esses estados. Mas teve algum estado que saiu da curva com relação a esses dados ou não? O que vocês perceberam? Então, os dados que nós temos trabalhados na DGI, eles vão apontar esses aumentos, tanto de homicídio e outros tipos penais, mas assim, é muito prematuro eu poder construir com vocês um motivo de um aumento. Nós temos que entender esse fenômeno com um espaço de tempo para poder trabalhar essa informação, mas sobretudo com o diálogo com os estados. Agora, secretário, não deveria ser ao contrário, na verdade? Foi um período de pandemia. As pessoas estavam mais recolhidas, mais em casa. Mas assim, então, a questão da pandemia foi um fato novo para todos, né? A influência da pandemia no crime, isso aí vai ter que ser estudado por todos nós, inclusive na questão do comportamento das pessoas. Falar de efeito da pandemia sem uma análise específica sobre por que esses crimes aconteceram, crimes contra o patrimônio, contra a vida, a questão do feminicídio, mas sem entender por regiões cada particularidade, seria assim, até prematuro da minha parte. Secretário, vocês costumam desenvolver políticas públicas, né, voltadas aí para a segurança pública. Esses números já acenderam um sinal de alerta? Vocês já estão tomando medidas? Sim. O que está sendo feito? O próprio ministro da Justiça, André Mendonça, preocupado em sempre ter uma pronta resposta, já nos chamou para uma conversa no sentido de não só falar de políticas, ok? Nós temos também programas, nós temos projetos para poder contribuir com os estados nesse enfrentamento. O Pacto Federativo, ele deixa a posição não só da Senas, mas do próprio MJ, como um parceiro dos entes federativos. Não se trata de assumirmos a liderança, não. É exatamente trabalharmos em conjunto para poder contribuir. Então, no caso, vamos falar do homicídio, nós temos que ter uma percepção de investimento para os estados em análise criminal, saber onde esses delitos estão ocorrendo e começar a fomentar o estudo sobre eles. Nós temos que desenvolver, em termos de logística, de tecnologia da informação, de inteligência e segurança pública, para poder contribuir com eles. Porque não se trata tão somente de analisar o fenômeno crime, consequências. Nós temos que buscar a parte mais difícil, que são as causas. E em cima das causas que nós conseguimos melhores resultados. E geralmente as causas têm um vínculo maior com a questão da ordem pública, que é muito maior que a segurança pública. E as nossas forças de segurança, elas naturalmente tendem a trabalhar as consequências no viés da segurança pública. Então, se nós temos fenômenos criminais acontecendo, devemos buscar o quê? As causas. E aí a nossa pasta, né, de diretoria de políticas de segurança pública, ela tem esse condão de estar afastado, né, do enfrentamento próximo aos delitos para poder estudar o fenômeno e trazendo os técnicos do país e com eles construir uma oportunidade de mudança. Agora, secretário, eu me preocupo muito sempre quando a gente fala em relação a essa flexibilização do porte de armas que houve. Em setembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei flexibilizando a posse de armas. E eu lhe pergunto, flexibilizar
a posse de armas, ela diminui na hora de combater aí a violência ou aumenta? Dar mais acesso às pessoas a terem armas diminui a violência? Bom, então vamos falar como um policial que sou, né? O acesso ao porte de armas a pessoas realmente do bem não significa que essas pessoas vão usar o armamento para cometer crimes. Quem comete crimes são pessoas que estão à margem da sociedade, por motivos outros. Então, assim, hoje nós não temos nenhum estudo significativo que aponte que aumentar o acesso às armas de fogo tem impactado no aumento de homicídios. Nós não temos esse estudo. Isso demanda o quê? Um tempo maior para poder fazer comparações, a estatística demanda desse prazo para a gente ter uma percepção. Então, assim, eu não vejo elo que ligue essas informações. Mas também está muito recente, né, Sim, secretário? Porque sim. foi sancionado em setembro de 2018, Exato. né? E essa De 19, na verdade. Essa é a diferença da pasta da análise criminal e da estatística, porque você precisa de tempo para poder fazer comparações com períodos maiores. Seria prematuro falar que tem. E, assim, a nossa proposta à frente da Secretaria é sempre pautar de forma o quê? Técnica, né? Trazendo os profissionais com conhecimento para poder encarar essas informações da forma mais técnica possível. Secretário, o senhor disse que não é possível fazer aí ainda uma correlação, né, dos motivos para o aumento do número de homicídios. E houve também uma redução nos outros crimes, né? Já dá para ter alguma... Por quê, né, que aumentaram os homicídios e a redução dos outros crimes? Como vocês estão avaliando essa situação? Tiago, então vamos fazer uma explicação interessante aqui que eu acho que cabe à sua pergunta. Com o efeito pandemia, naturalmente nós tivemos menos eventos onde a força ostensiva são empregadas. Eu vivi isso. Então, a disponibilidade dos recursos ostensivos passaram a ser maior. Por exemplo, jogos de futebol, shows... Jogos de futebol, manifestações diversas. Aquele efetivo, né, de policiamento usado, ostensivo, e é um né? efetivo considerável, ele hoje vem sendo empregado para enfrentamento à questão do Covid, mas também aumentando a maior presença policiais. E isso afeta, sobretudo, os crimes contra patrimônio. Entendeu? Roubo. Isso, exatamente. Furto. Exatamente. Isso aí, de uma maneira geral, no Brasil aconteceu. Entende? Então, tem reflexo? Tem. Mas também, da mesma forma, nós temos uma ação interessante e estruturante que o ministro vem à frente desse projeto e a nossa secretaria, chamada SEGEM, está imbuída disso, de criar a nossa Escola Nacional de Segurança Pública. Nós queremos o quê? Pesquisadores, não só da sociedade, mas nós, policiais, bombeiros, que possamos nos debruçar desses dados e aí sim a gente tem uma tranquilidade com um respaldo científico de falar tem relação e não tem relação. Nós precisamos trazer a essa questão da segurança pública um aspecto que é mais técnico, não politizar, é realmente entender o fenômeno e trabalhar nas causas. E eu acho que com o advento da escola, nós vamos fomentar boas pesquisas e teremos bons esclarecimentos com base na pesquisa científica, né? Agora, secretário, eu estava dando uma olhada no Anuário de Segurança Pública, dizendo que de 2008 a 2018 o número de feminicídios dobrou no país. Existe, e aí eu estava observando que 552 mulheres em 2018 foram assassinadas dentro da própria casa. O que não significa que feminicídio seja só também dentro de casa. Mas o que eu achei interessante essas mulheres, 552 mulheres foram assassinadas dentro da própria casa, ali pelos seus maridos, seus companheiros, alguém que elas tinham algum tipo de relação. Perfeito. E por arma de fogo. Vocês temem, ainda voltando sobre o projeto que flexibiliza as armas de fogo, o acesso às armas de fogo, vocês temem que esse aumento seja maior ainda, já que esses homens estarão terão dentro de casa uma arma e vão acabar matando as suas mulheres com uma arma de fogo, mulheres que antes eram apenas, entre aspas, agredidas, agora acabem morrendo por conta de uma arma de fogo? Sobre o feminicídio é um dado interessante que nós precisamos entender.
é a questão da caracterização do feminicídio. Então, nós temos hoje nos estados um avanço no sentido de conseguir separar o que inicialmente entra como registro de homicídio daquilo que é feminicídio. Então, naturalmente, o dado deixando de ser subnotificado, é possível que tenhamos um aumento do feminicídio. Não porque as pessoas têm praticado mais, é porque nós estamos fazendo o quê? Esclarecendo melhor e separando o que é homicídio do feminicídio. Então, muitas das vezes era considerado um homicídio, mas na verdade era o quê? Um feminicídio. Então, esse trabalho vem sendo feito. Agora, quem deseja matar alguém não precisa de uma arma de fogo, né? Ela é um facilitador, mas uma faca também é, e outros meios, né? Eu penso que nós estamos avançando nessa questão do enfrentamento do feminicídio quando nós trazemos um protocolo, e recentemente ele foi publicado, e mais do que isso, porque o elemento transformador é o ensino. Então, recentemente, junto com a CEGEM, o ministro nos reuniu e fez o lançamento de um primeiro curso vocacionado aos profissionais para exatamente fazer isso. Entender o fenômeno feminicídio, separar do homicídio e dar um enfrentamento com orientações aos profissionais. Mas há então, uma política para o homem aí, porque já que é o homem que comete esse feminicídio, porque não adianta só a força de segurança saber como agir. Existe algum projeto nesse sentido dentro do Ministério para conscientizar aquele homem que muitas vezes primeiro foi um agressor, teve uma Maria da Penha contra ele e ele vai lá e repete pior? Pô, então, Renata, que legal. Não se trata só do Ministério, né? Essa é uma ação governamental que envolve os direitos humanos, a ministra está muito focada nisso também, e bem como a Justiça. Está sendo um trabalho construído a várias mãos. E o que você falou é exatamente isso, é determinante. A gente, às vezes, foca, né, nas mulheres, mas, na verdade, temos que trabalhar os agressores, né? Isso vem de escola, isso vem do fortalecimento da nossa cultura, dos nossos valores, e isso não é tão somente resolvido com a política, com o cunho de segurança pública. Porque dentro da nossa pasta, da diretoria de política e segurança pública, eu tenho 3 principais programas. Visando atender a sociedade, onde entra todas as minhas ações, como, por exemplo, o feminicídio. Eu tenho uma outra pasta, que é a questão da valorização das instituições, o fortalecimento delas. E uma terceira, que são os profissionais. Agora, quando a gente fala do cidadão, nós temos que pegar o apoio do Ministério, que tem essa questão dos direitos humanos, junto com o Poder Judiciário, e trabalhar de forma muito transversal para que as nossas crianças cresçam em um ambiente de respeito, não só às mulheres, mas respeito a todos, né? E é interessante você falar isso, porque nós não trabalhamos somente a proteção das mulheres. Estamos trabalhando a questão da proteção das crianças, dos adolescentes, aos grupos vulneráveis. E, assim, todo o segmento no nosso povo brasileiro, que em determinado momento chamar a atenção que precisa de uma ação governamental, entra dentro desse eixo de proteção. Mas você está certinho, nós temos que trabalhar o agressor, que muitas das vezes ele não tem noção que ele está sendo o quê? Um agressor, porque na cultura dele, aquilo ali entra como se fosse algo normal e aceitável. Muitas vezes ele viu aquilo dentro de casa, né? Quebrar isso é o desafio estruturante das nossas políticas de uma maneira geral. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Thiago. Secretário, recentemente a gente teve um caso emblemático que foi a saída de um traficante, o André do Rap, pela porta da frente de um presídio após um impasse de decisões judiciais. Esse assunto ainda está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Mas do ponto de vista da segurança pública, que imagem que fica para a sociedade uma situação como essa? Pergunta interessante, em que pese estarmos comentando uma decisão do Poder Judiciário, que tem que ser respeitada e acatada, né? Essa é a forma que nós sempre nos posicionamos. A segurança pública, ela não entra nesse debate se a autoridade do Poder Judiciário deveria ou não, né? Ou não. Mas a gente tem um ela impacto tem que lidar social, com né? os efeitos. Exato. Né?
E assim, o que eu vejo diariamente são as diversas pastas continuar trabalhando com afinco. Essas ações não podem e não devem impactar a pasta, né, o enfrentamento diário do crime organizado. E assim, e também não deve entrar no eixo de discussão de algo que tem que ser extremamente o quê? Técnico. Porque a criminalidade existe, ela continua. Não há espaço para nós pararmos para debater a análise daquela legislação feita pelo Poder Judiciário. Não. O impacto existe? Existe. Certamente o crime organizado recebeu um impacto com a saída daquele cidadão, e certamente as organizações impactadas, né? Também recebem aquela saída como um ponto de atenção, porque pode ter um reflexo no enfrentamento nas ruas, mas, em especial, falando de segurança, eu tenho certeza que, nesse momento, existem setores adequados, específicos, atrás daquele cidadão e, no menor espaço de tempo, nós podemos imaginar ele retornando para o sistema prisional. Mas causa uma sensação de impunidade para a população, já que ele ficou tanto tempo sendo procurado, foi preso, depois foi solto, um líder de uma facção criminosa que é muito conhecida, principalmente em São Paulo. E outra, quando a gente vê o esforço que a polícia vai fazer, de novo, para poder procurar esse cidadão e o quanto vai se gastar de dinheiro também para essa operação, fica uma sensação ruim, não fica? Olha, falar dele, falar de diversos outros fenômenos que aconteceram na criminalidade, eu diria que essa profissão, né, profissional de segurança pública, ela não é fácil, né? Enfim, a gente lida com a diversidade no dia a dia e falar de motivação, né? Por isso que isso afeta a motivação do profissional? Afeta, né? Pode afetar o que nós chamamos de tranquilidade pública? Pode afetar. Só que a nossa capacidade de ter resiliência diante de eventos diversos como esse é muito maior. É para isso que eles são treinados, que eles são profissionalizados, para poder enfrentar. Nós não podemos esmorecer. Secretário, e explica para a gente aqui o que vai ser feito nesse programa Enfrente Brasil. O que está sendo feito? Quais são os objetivos desse programa? O Enfrente Brasil, nós temos hoje atuando em 5 cidades. Hoje nós estamos falando de um projeto piloto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando se aquela estrutura de governança, de gestão e governança que nós estamos aplicando lá, funciona ou não funciona. Se merece ajustes. É o que? Uma integração das polícias? O que tem sido feito? É mais do que isso. Eu venho dizendo que o fenômeno crime, ele tem causas e consequências. Só trabalhar consequência, no jargão do dia a dia, é falar, enxugar gelo, que todo mundo comenta, né? Nós estamos falando de encarar as causas. Então, isso passa por uma ação muito maior do que a segurança pública. Passa pelo envolvimento dos municípios, dos próprios estados e do governo federal. Programas sociais. Exatamente. E quando você fala em consequência, você já perdeu a guerra, né? Então, um mato que esteja grande precisa ser aparado, um muro que esteja sujo precisa ser pintado, uma iluminação recuperada, criar escolas, criar empregos. Então, para você vencer as causas, é uma ação estruturante de ordem pública que passa pelos eixos da salubridade, da tranquilidade e da segurança. Não pode ser só segurança. Quais cidades vocês estão atuando? Nós temos São José dos Pinhais, nós temos aqui em Goiânia, temos em Pernambuco... Goiânia, particularmente, eu conheço bem, é uma cidade que se tornou muito violenta. E o que vocês têm percebido na atuação, não só em Goiânia, né, mas nas outras cidades também? Então, assim, essa questão de Goiânia ser violenta ou não, é que quando foi aferido, em termos de dados, a 120 cidades mais violentas, e dados aos critérios eleitos naquela época, naquela oportunidade, apareceu Goiânia como uma oportunidade de aplicar vamos dizer assim, essa nova forma de gestão. E interessante Goiânia porque é uma capital. Não é porque Goiânia, os dados estão alarmantes, não. É porque a dificuldade de uma capital é diferente de uma cidade pequena, entendeu? E assim, eu estive em Goiânia há pouco tempo e vejo resultados maravilhosos em Goiânia, entendeu? Que é fruto de uma gestão integrada. Obrigado, secretário. JR Entrevista vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar como anda o Sistema Único de Segurança Pública.
Continue conosco. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Renato Paim. Secretário, 2 anos depois da criação, como que ainda anda, como é que está o Sistema Único de Segurança Pública? Olha, primeiro o aspecto a ser ressaltado desse sistema, que ele foi uma grande oportunidade de mudança, né? Hoje nós temos condições de trabalhar até pensando a longo prazo, políticas estruturantes em contribuição a todo o país. Foi determinante termos, por exemplo, um Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Um recurso muito precioso para os estados e também para que nós possamos fazer gestão com aqueles eixos que interessam a uma coletividade. Nesse sentido, até para viabilizar o SUSP, né? Nós temos o dever de quê? De ter um diálogo melhor e mais próximo com os estados e de fazer uma gestão que se comunique exatamente com aquilo que eles esperam, né? Então, mais do que isso, nós temos também uma ação de gestão no sentido de trabalhar as cartilhas de emendas parlamentares para que possam usufruir desse recurso e buscar outras fontes e mostrar para os estados uma possibilidade de obtenção de recursos para investir em segurança pública e defesa social. Secretário, o senhor faz parte de um governo que foi eleito tendo como uma das bandeiras, uma das prioridades, a questão da segurança pública. Está sendo tratado? A gente está com quase 2 anos de governo. O tema segurança pública é uma prioridade mesmo? O senhor sente isso lá dentro do Ministério da Justiça? Sinto. O ministro André Mendonça é uma pessoa, assim, formidável. Logo no início, que ele me chamou para assumir a pasta, ele falou para nós que precisamos fazer uma gestão de aproximação das nossas polícias, né, e bombeiros estaduais, né, com o Ministério. Por que ele fala isso? É porque a própria Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e o DEPEN já estão no Ministério. Nós temos que ter uma articulação com os entes federativos, porque eles têm uma resposta imediata aos fenômenos criminais. Aquele enfrentamento da Polícia Federal é extremamente importante, mas também é um enfrentamento feito nos estados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, porque se de um lado é importante que a Polícia Federal construa bons inquéritos para desviar, conseguir parar com os desvios de orçamento público e etc., né, corrupção, também é importante a gente aumentar aquela sensação de segurança para os moradores, né, dos nossos bairros que lidam com crimes que afetam aquela coletividade. E o SUSP, ele veio no sentido de conseguir trazer um recurso, e mais do que um recurso, trazer políticas visando subsidiar o trabalho desses estados. E essa é a grande proposta de trabalho da Senasp. Agora, como é que o senhor avalia a Secretaria de Segurança Pública quando o senhor assumiu? Porque até então a gente tinha gestão de outro ministro, que era o ministro Sérgio Moro. Quando o senhor assumiu, estava sendo feito um bom trabalho ou vocês tiveram que, de fato, remodelar e repensar o que já havia sendo feito durante a gestão do ministro Sérgio Moro? Renata, trocaram os gestores, mas as políticas, os programas, eles têm que continuar, até por um dever de respeito ao orçamento público, né? Então, por exemplo, nós estamos tratando hoje de uma aquisição internacional do SINAB, para fomentar esse... É uma ação na linha das polícias científicas para identificação balística, né? Enfim, isso começou quando? Não começou comigo, mas é uma ação estruturante. Da mesma forma que quando eu deixar a pasta, desejamos deixar ações estruturantes com reflexo para médio e longo alcance no país. Então, nós continuamos com tudo. O que nós, como gestores que assumimos a pasta, temos que fazer é colocar as nossas características, né, à frente da pasta e colocar para andar com aquilo que a gente considera ser oportuno, né? Então, característica nossa, eu estou buscando uma aproximação muito objetiva e muito importante com os estados. Nesse sentido, estamos fazendo uma ação de gestão chamada Senasp itinerante, por regiões. Já fomos ao Centro-Oeste, já fomos ao Rio Grande do Norte, falar com o Nordeste e vamos para o Norte do país. O que estamos buscando lá? Fazer um diagnóstico. Um diagnóstico com aqueles que executam diariamente
segurança pública e defesa social. Vocês acompanham, então, o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil? Como que é? Nessas oportunidades, nós conversamos sobre ações que eles executam, inclusive atrás de boas práticas. Porque as boas práticas praticadas em determinado estado podem, mais do que isso, devem ser ofertadas para outros. Porque o Brasil é muito grande, né? E a gente, às vezes, temos vizinhos e num estado tem uma boa prática e no outro está precisando e a gente acaba servindo de quê? De integração, né? De fazer os estados se falarem. Secretário, a gente também tem uma grande diferença de estrutura policial nos estados brasileiros. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem uma polícia bem equipada, em outros estados, e bem remunerada, né? Em outros estados, uma polícia mal equipada e mal remunerada. Como que vocês lidam com essas diferenças nesse Brasil que é tão grande? Então, é interessante você comentar isso, Thiago, porque exatamente esse é um dos propósitos do Senasp itinerante, né? Conhecer a realidade. Eu tenho polícias como a de São Paulo, um maior efetivo, né, de enfrentamento à criminalidade, mas que possui problemas completamente diferentes de uma polícia de um estado do Nordeste. Assim, as duas realidades são importantes. São, para eles, né, pensando em cada estado, são difíceis eles vencerem essas dificuldades. Só que eu não posso ter uma ação em nível Brasil acreditando que eles estão no mesmo patamar. Então, o que nós podemos contribuir com aquelas polícias mais estruturadas, com os bombeiros mais estruturadas, certamente não será semelhante ao que nós vamos fazer com aquelas que não têm esse... Dá para dar algum exemplo assim, então, do que vocês têm feito? Então, assim, uma dificuldade. Falando agora, eu estive em Natal conversando com as forças, né? Nós temos um efetivo de bombeiros em Natal que pode ser colocado num batalhão da polícia, do Bombeiro de São Paulo. São realidades distintas. Então, para você investir... Para atender um estado todo. Né? Para você investir em logística para Natal, é completamente diferente do que investir para São Paulo. São Paulo discute renovação de frotas, né? E Natal discute adquirir determinada logística. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado e saber como contribuir. E o que é contribuir? É criar oportunidades. Então, à medida que eu consigo comprar determinado recurso logístico para alguém e cria uma oportunidade de uma ata de registro de preço, aqueles estados que recebem o Fundo Nacional de Segurança Pública podem, dentro da sua articulação, do seu pensamento de gestão, falar, eu vou também aderir a essa ata e comprar esse recurso. Ou seja, uma viatura... Dos mais diversos, entendeu? Não se trata de a Senasp ser um grande almoxerifado de segurança, não. Viabilizar, inclusive, compras complexas, compras internacionais, se for o caso, que determinados estados não têm a condição de executar, porque a quantidade de recursos que ele quer comprar não interessa Mas se mais de um estado se juntarem... Aí eu ganho legitimidade, eu ganho a capacidade de fazer um ato de gestão que eu vou contemplar vários estados. Isso é muito bom. E nivelo, né? O conhecimento, nivelo o equipamento. A Senasp, ela caminha por esse lado, né? Agora, falta gestão, secretário? Por exemplo, a gente teve há um tempo, por exemplo, na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, foram comprados coletes à prova de bala, só que a licitação demorou tanto que quando os coletes chegaram, eles estavam vencidos. O que é isso? Falta gestão? Olha, dizer para você, Renata, que não falta gestão no nosso país, né? Eu não estaria sendo politicamente correto. Mas, assim, é porque é difícil. O procedimento licitatório ele não é fácil, ele não é simples. Hoje, mais um assunto que vem à tona é o valor do dólar, é o valor do euro. Então, se você quiser comprar um produto fora do país, nesse momento, praticamente inviabiliza. O que normalmente vem de fora do país? O bombeiro é um exemplo clássico, né? Se você quiser adquirir veículos especiais de enfrentamento a incêndios florestais, por exemplo, nós temos bons veículos lá fora. Então, isso demora para ser produzidos, porque eles não têm a pronta entrega. Tem um prazo aí de 6 meses a 1 ano e meio. Então, assim, é uma logística complexa de nós fomentarmos, né? E a gente vai agora para um intervalo. No próximo bloco, o uso da tecnologia na segurança pública. Fique com a gente.
Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Renato Paim. Dentro da secretaria do senhor está a Força Nacional de Segurança Pública, que por diversos momentos é solicitada para atuar em algum estado. Nesse momento, a Força Nacional ela está atuando principalmente em quais operações? E a Força Nacional, ela deve ser ampliada, vai continuar atuando da forma que está? Explica para a gente, por favor. A Força Nacional foi criada em meados de 2004. Né? Ela tinha como escopo inicial ser uma ferramenta até de apoio em relação aos grandes eventos. Então, hoje nós passamos por um momento de rediscutir o emprego da Força Nacional. Hoje, eu emprego no país contribuindo com agências que têm um enfrentamento a questões ambientais, eu emprego em apoio à FUNAI, emprego em apoio à Polícia Federal, à DEPEN, enfim. Situação de greve, né, em algum quando estado. Ocorre, nós, e quando solicitados pelo governo local, nós podemos enviar o recurso, né? Recentemente, mandamos Força Nacional apoiar os estados que estavam enfrentando a questão dos incêndios. Então, ela precisa ser reavaliada, mas, com certeza, ela é um recurso do governo federal para dar aquela primeira resposta, né? Enquanto pensamos em uma mobilização mais permanente ou a longo prazo. Agora, secretário, a gente vê, infelizmente, diariamente aí notícias de tiroteios em comunidades e pessoas que não têm nada a ver com a história sendo baleadas, crianças sendo mortas. O que acontece? Está faltando preparação por parte dos nossos policiais? Está faltando tecnologia? Está faltando remuneração ou está faltando tudo isso? Olha só, essa questão de enfrentamento ao crime em comunidades é um tema de difícil solução. Por quê? Porque da mesma forma que se nós proibirmos o emprego da força policial dentro das comunidades, nós fomentamos um espaço de crescimento do crime. Que foi o que aconteceu agora na pandemia, né? Que muita gente falou que a polícia não podia subir nas comunidades. Teve uma decisão do Supremo impedindo a subida da polícia, qualquer operação nas comunidades do Rio de Janeiro. A decisão do Supremo certamente foi feita com base em assuntos ou fundamentações que eu realmente desconheço. Mas aonde eu quero chegar? O enfrentamento em delitos que ocorre dentro da comunidade, ela tende a ser mais complexo. Agora, é interessante que não é o disparo exclusivo da força policial que atinge a comunidade. Por que é mais complexo? Porque está tudo muito próximo ali? Está próximo, assim, não se trata de um atendimento à ocorrência a um banco, onde você pode isolar, você pode gerenciar uma crise, que você pode afastar as pessoas. Nós estamos falando de uma área residencial, né? Que os criminosos usam exatamente as pessoas como proteção. Né? Os criminosos, eles enfrentam a polícia, eles disparam, eles não estão preocupados com o efeito colateral, entende? Só que a polícia tem que se preocupar, além de preservar a sua integridade física, mas também preservar a integridade física daquelas pessoas. Aí o emprego da tecnologia contribui? Sim, só que não se trata só de tecnologia, não se trata só de inteligência. É justamente isso que a gente queria falar, né? Porque a gente chamou na passagem nossa aqui para esse último bloco, a gente tem aí mais cerca de 2 minutos. De que forma a tecnologia pode auxiliar nesse trabalho? Nossa, hoje em dia nós temos a tecnologia da informação e inteligência artificial dos mais diversos tipos, né, para contribuir, sobretudo, com a atividade da inteligência de segurança pública, para promover operações cirúrgicas. Exemplos, por favor. Bom, vamos dar um caso hoje que é muito comum, a inteligência de segurança pública operando em manifestações públicas, né? Ela consegue dizer exatamente onde estão os pontos que podem gerar conflitos ou não. E você não trata uma coletividade de forma indiscriminada. Vou dar outro exemplo. Você pega uma área comercial como existe aqui no centro de Brasília e você quer enfrentar um eventual tráfico de drogas em algum ponto. Você não precisa atingir a coletividade. A inteligência, junto com ferramentas como drones e outras questões mais, você identifica, né, o alvo, opera em cima daquele alvo e não se comunica com a comunidade. Secretário, obrigada pela entrevista. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7,
no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Secretário Renato Paim, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima.